Olá, sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa, e este é o canal Semear o Futuro. Mais uma vez falaremos sobre as eleições americanas, que é o assunto do momento, visto que já existe um presidente eleito, mas não oficialmente, e existe uma atitude negativa de aceitar o resultado por parte do presidente cessante e, portanto, como acusação de fraude nas eleições devido aos votos enviados pelo correio. Roda a vinheta. September we met, I can tell by your smile. Ora, muito bem, vamos aos fatos então. Donald Trump disse que irá à Suprema Corte do país para contestar os votos por correio. Segundo vários estudos, aqui é interessante perceber o quanto é segura a votação pelo correio que acontece há mais de 100 anos. Os votos por correio são efetuados em todas as eleições porque, como sabem, existem americanos pelo mundo todo, principalmente as tropas americanas, desculpem, que se encontram em missão no estrangeiro e que votam pelo correio e que raramente existe algum problema. É evidente que nesta altura teve que haver muito mais gente a votar pelo correio porque as pessoas não se queriam aglomerar e não queriam que houvesse assim maior perigo de uma transmissão por causa da pandemia. E isso foi inicialmente aceito. O que é que acontece? O que é que dizem os estudos sobre as probabilidades de fraude nas eleições americanas? Segundo vários estudos, a probabilidade ao longo dos anos mostra que, apesar da existência comprovada de casos isolados, a fraude eleitoral nos Estados Unidos é muito rara. A análise de 2017 da Brennan Center for Justice, que é uma organização que se dedica a analisar a fraude nas eleições, coloca a probabilidade de fraude entre os 0,00004% e os 0,00009% de possibilidades de acontecer. Uma análise da Heritage Foundation, uma think tank conservadora, portanto, aqui já estamos a incluir também uma organização conservadora, que é para não dizerem que é tendencioso o estudo. Portanto, a Heritage Foundation fez uma análise e descobriu 143 casos de condenação criminal por fraude respeitante a votos por correio nos últimos 20 anos. 143 casos que correspondem a 143 votos. Ora, em milhões de votos. Feitas as contas, como comprovados, os casos de fraude, dados como comprovados, representam isto já nesta análise, 0,00006% do total dos votos. Portanto, é ínfima a possibilidade de fraude nos votos. Justin Levitt, professor de Direito da Loyola Law School, acompanha estes casos e identificou 31 incidentes de falsificação de identidade entre 2000 e 2014, em todos os Estados Unidos, dentre mais de 1 bilhão de votos
registrados. Quer dizer, em 1 bilhão de votos registrados, ele só encontrou 31 incidentes de falsificação de identidade. Agora, quão segura é a votação pelo correio? Há várias camadas de segurança em vigor para as cédulas enviadas pelo correio, que também são conhecidas, as cédulas enviadas pelo correio são conhecidas como cédulas de ausência em muitos Estados americanos. Porquê? Porque só votam pelo correio quem se encontra ausente. Portanto, tem que ter uma autorização para poder votar, a não ser que esteja em missão de serviço, que é o caso dos militares americanos. Todos os 50 Estados americanos e a capital, Washington, exigem que o eleitor assine uma declaração simples ou juramentada ao votar pelo correio. Alguns também exigem informações pessoais como datas de nascimento, endereços e números da carteira de habilitação. A assinatura pode ser então comparada com a do eleitor e arquivada, portanto, que está no banco de dados das mesas de voto. Geralmente em um formulário de registro eleitoral. Como sabem, cada Estado tem leis diferentes para o ato eleitoral. Os Estados são independentes em termos de leis, têm leis diferentes de Estado para Estado. 8 Estados também exigem a assinatura de uma testemunha, enquanto 3 exigem reconhecimento da assinatura de acordo, estas regras todas são de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, que é a NCSL. O Alabama é o Estado que tem as leis mais rígidas, obrigando os eleitores a enviar cópias do seu ID, que é o bilhete de identidade, bem como a assinatura de um notário ou de 2 testemunhas. Os envelopes de retorno são normalmente abertos por um grupo diferente de trabalhadores daqueles que examinaram as cédulas. Existe um grupo que examina a cédula para saber se está tudo correto e passa a um grupo seguinte que é para poder abrir e ver, examinar, abrir as cédulas. Ou seja, as cédulas são fechadas, eles examinam a ver se está correto e depois eles abrem. Há um outro grupo que abre a cédula para verificar se está como deve ser. Observadores externos, muitas vezes nomeados pelo partido ou pela campanha política, têm permissão para monitorar os procedimentos pós-eleitorais, como a contagem de votos, com exceção de 4 estados: Carolina do Norte, Kansas, Maine e Flórida. Extraordinariamente, são os estados onde Donald Trump ganhou, a não ser o Maine, que eu não sei se ele ganhou no Maine, mas Carolina do Norte, Kansas e Flórida são estados em que Trump ganha as eleições. Todos os demais permitem explicitamente que observadores partidários assistam aos processos pós-eleitorais, de acordo com a Conferência Nacional das Legislaturas Estaduais, que é o organismo que supervisiona as eleições em todo o país. 5 estados, Colorado, Hawaii, Oregon, Utah e Washington, realizam as suas eleições principalmente pelo correio e praticamente não documentaram nunca casos deste tipo de fraude. Oregon, por exemplo, já enviou mais de 100 milhões de cédulas pelo correio desde 2000 e relatou cerca de uma dúzia de casos de fraude comprovada. O que é uma dúzia em 100 milhões? Todos os Estados têm medidas em vigor para evitar que os eleitores votem 2 vezes, dizem os especialistas. Cédulas de votação à distância, no dia das eleições, não são contadas até ao fechamento das urnas, para garantir que não haja votação dupla. A Pensilvânia e a Flórida, estados que são cruciais na votação, têm sistemas eletrónicos que
que informam se o eleitor votou já pelo correio ou não. Muito bem. Estes são os factos de como se processa e quais a segurança que existe na votação nos Estados americanos. Qual é agora a minha opinião sobre isto? É óbvio que Donald Trump está a querer que o processo de impugnação dos votos pelo correio vá parar à Suprema Corte. Porque, como é evidente, ele perdeu, porque a maior parte dos democratas votam pelo correio porque não querem incorrer no perigo de haver contaminação do vírus de Covid-19. E, portanto, votaram pelo correio. E foi por causa disso, por estes votos do correio que chegaram e que ficaram guardados até ao final da votação, como eu expliquei agora anteriormente, para poder ver se havia dupla votação ou não. Foi aí que começaram a aparecer os votos a Biden e foi aí que Biden aumentou a sua votação. É evidente, era isso que eu estava a dizer, que Donald Trump está a querer que toda esta situação siga para a Suprema Corte, que não tem que tomar decisões sobre isto. Cada Estado é independente para poder, por isso é que a maior parte dos pedidos ao Tribunal para impugnação dos votos foram já feitos e os tribunais recusaram, porque não há evidências de fraude na votação pelo correio. Existem, eu tive ontem a ver um vídeo em que os apoiantes de Trump são questionados sobre porque é que dizem que existe fraude. Porque existe um vídeo que passa na internet que mostra que há muitos votos a serem queimados, que há muitas... que há pessoas que já morreram e que votaram. Ora, esse vídeo desmistifica e demonstra que são fake news, são todos falsos. Por isso é que até agora a campanha de Donald Trump ainda não apresentou provas absolutamente nenhumas. É tudo no pareceu que é suspeito, há uma pessoa que viu. Portanto, não existem provas concretas. Porque isto, para se impugnar uma situação destas, é preciso apresentar provas, fotografias, cédulas, situações que estão erradas. E, tal e qual como disse o Procurador ontem, o Procurador que autorizou a que houvesse uma investigação, ele disse: eu não vi nenhum indício de fraude nas eleições, mas, se há suspeitas, vamos investigar. Pronto. O que é que acontece? Como só até dia 14, porque dia 14 de dezembro termina toda esta incógnita, porque dia 14 todos os Estados têm que, através dos seus delegados, fazer os votos no colégio eleitoral. E, portanto, a partir daí, inequivocamente, vai-se saber quem é que ganhou. Portanto, a partir daí não há volta a dar. Portanto, mas como eu dizia, Donald Trump quer que isto chegue à Suprema Corte, porquê? Porque Donald Trump, muito esperto, inteligentemente, eu iria dizer inteligentemente, mas eu acho que isto não é bem inteligentemente, nomeou a nova Presidente da Suprema Corte, Amy Coney Barrett, que é uma apoiante dele e que ele estava com interesse de rapidamente a nomear, quando era extraordinário que ele fizesse uma nomeação antes das eleições, porque ele sabe que se isto for para a Suprema Corte, vai necessitar que ela lhe dê uma mãozinha, porque isto é mais do que notório. Agora, é muito preocupante tudo isto, porque eu vou-vos contar aqui uma coisa que me preocupou muito aqui há uns dias. Eu tenho um amigo que é empresário, que eu conheci aqui, que estava em reuniões com várias empresas aqui, e é mormon. E
eu, por causa das eleições, como eu sei que ele é apoiante de Trump, meti-me com ele no Messenger, porque ele está em Salt Lake City, que é a cidade mormon dos Estados Unidos. Meti-me com ele por causa da vitória de Biden. E eu fiquei aterrorizado com aquilo que ele me disse. Eles estão furiosos. Ele diz que tem armas em casa, que os amigos estão todos armados e se não é reposta a legalidade nos Estados Unidos, eles vão para a rua e vai haver cadáveres na rua. Que é uma coisa que me está a pôr arrepiado. Porque ele esteve o tempo todo a dizer que se não é reposta a legalidade e Trump não ganha, eles vão para a rua e vão começar a haver cadáveres na rua, vai haver uma guerra civil nos Estados Unidos. Isso ficou-me na cabeça e eu fiquei aterrorizado com esta história. Tu não tens a noção do que é que nós, religiosos americanos de direita, vamos ser capazes de fazer. E isto ficou-me na cabeça, marcado a ferro e fogo, porque eu acho que isto pode dar situações muito complicadas. Eu espero é que os serviços secretos e a polícia e o FBI americano esteja apostos e atento a estas situações, porque senão vai haver situações muito, muito complicadas. Por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se até dia 14 de dezembro há necessidade de fazer mais algum vídeo sobre este tema. Não quero maçar muito sobre o mesmo tema, mas eu acho que as pessoas estão interessadas em ouvir novidades e ouvir situações concretas sobre isto, e por isso é que eu achei que havia lugar para fazer este vídeo. Deem os vossos comentários, por favor, digam-me se o som está bom. Eu recebi algumas indicações de que há pessoas que não estão a ouvir bem, que o som dos vídeos não está bom. Por favor, comentem nos comentários, digam se está bom ou se não está, porque para mim, eu tenho estado a ouvir e não vejo anomalia absolutamente nenhuma, mas pronto, mas eu penso que se as pessoas o dizem é porque acontece mesmo, é porque está a acontecer aí, e então digam-me qualquer coisa. Deem o vosso like e carreguem no sininho encarnado onde diz subscrever, que é para vocês subscreverem o canal e receberem em primeira mão logo os meus vídeos, logo que eles saírem. Muito obrigado.